Fala família, estamos aqui iniciando um projeto novo, é o start inicial do Podcast Inspira. Meu nome é Luiz e essa é a Carol. Se apresente, Carol. Gente, eu sou a Carol, esse aqui é o nosso Podcast Inspira. Nós já temos aqui os nossos convidados, mas o podcast ele nasceu conversando mesmo com os nossos pastores, com uma ideia, tipo, de conseguir alcançar outras pessoas. A gente sempre acompanha os podcasts, né? E a gente vê, tipo, tanto que nós somos alimentados e tanto que, tipo, ajuda mesmo a nossa vida escutar um podcast que fale sobre coisas que a gente pode acrescentar. Então, a gente teve a ideia, né, de começar um podcast e esse literalmente é o primeiro. E nós já temos os nossos convidados aqui, pessoas bem especiais para nós, que é a nossa pastora Nayara, o nosso pastor Fernando. Olá, gente! Realmente, não podia ser outra pessoa para dar um start nesse, né? Senão os pastores mais inspiradores que a gente conhece. Que responsabilidade. Eita! Mas é realmente isso, assim... que nem a Carol falou, para nós podermos acrescentar algo. Nós assistimos muito podcasts de fora, mas nós sabemos e temos a convicção que pessoas à nossa volta também têm muito a acrescentar. Isso. E trazer esses testemunhos para perto mesmo de nós. Então, a gente vai conhecer um pouco do pastor Fernando, da pastora Nayara, não somente assim como pastores de jovens, mas trazer um pouco mais quem são eles, trazer essa familiaridade, né? A essência. Isso. E vamos começar, né? Se apresentem. Bem-vindos. Obrigada, é um prazer estarmos aqui nesse início de tudo. É bom demais estar aqui com vocês. É isso aí. Fala, família Inspira! Tem que falar isso, né, gente? Se não falar, tá faltando alguma coisa. É isso aí, galera. Obrigado mesmo por nos convidar a participar deste início, né? O primeiro episódio do podcast Inspira, né? É uma honra, um prazer. Amém. Glória a Deus. Sim. E para começar, a primeira pergunta, a primordial. Como começou a caminhada cristã de vocês, a caminhada com Cristo, assim, como vocês conheceram o Evangelho? Posso começar? Pode. Eu nasci no lar cristão, né? Desde pequeno, aprendendo as coisas de Deus, né? Meus pais são pastores. Mas, no determinado momento da minha vida, eu acabei desviando, saindo do Evangelho, né? E fiquei um tempo fora, mas Deus me resgatou. Deus me resgatou, transformou a minha vida novamente. Meu Deus. E uma coisa que eu sempre me lembro e sempre marca é a intercessão dos meus pais. Que toda vez que eu chegava em casa, né, muitas vezes embriagado, né, meu pai estava de joelho orando, intercedendo pela minha vida. Né? Então, isso está na minha memória, me marca muito. Então, até um ponto que falei, nunca mais quero essa vida no mundo. Chega, não mais. Essa vida totalmente errada. Aí quando retornei para a igreja e não senti mais o desejo, os prazeres de estar no mundo, mas sim na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu conheci a Cristo um pouco antes de conhecer o Fernando. Foi um momento assim, eu falo que o Senhor de alguma forma me atraiu com cordas de amor. Porque eu tinha ido uma vez numa igreja evangélica e daí não fui mais. Passaram-se alguns anos e um dia eu tava de férias na casa dos meus avós e 3 noites consecutivas eu sonhei que o pastor que estava naquela igreja precisava falar comigo. E foi 3 noites seguidas, assim, sonhando que aquele pastor precisava falar comigo. Quando eu retornei pra minha cidade, eu fui na igreja, é claro, ver o que aquele pastor tinha pra falar comigo, que tava vindo, aquela questão de sonhos. Aí eu fui na igreja, cheguei lá e assisti o culto. No final do culto eu cheguei pro pastor e perguntei, pastor, o senhor tem alguma coisa pra me falar? Porque tem 3 noites seguidas que eu sonho com o Senhor, querendo falar alguma coisa comigo. Aí ele olhou pra mim com muita sabedoria, muito amor e falou assim, Nayara, eu não tenho nada pra te falar não, mas se você sonhou dessa forma, é o Espírito Santo que quer falar com você. Continua vindo que ele vai falar. E foi assim que eu fui chegando mais próximo, tudo mais de Cristo. Foi quando eu ter esse início, conhecer mesmo ao Senhor. Que bênção. Nossa, gente, que história
Gente, hein? Vocês são impactantes. Claro, se a gente fosse aprofundar isso, nós ia passar horas aqui Sim. falando, mas Sim. nós tivemos uma história de redenção, né? E acredito também que você, Luiz, Carol, né? Muitos que estão assistindo tiveram uma história de redenção. Sim. E aqueles que ainda não tiveram vão encontrar Jesus Amém. e vai ter essa história de redenção. É verdade. Sim. Você vê a diferença, tipo assim, o pastor, dando essa introdução de como ele conheceu Jesus, né? Não, então, tal. Aí a pastora foi com mais detalhes. A mulher, ela Sim. tende a ser mais detalhista. Sempre. Então, né? Amém. Agora, tipo, eu sempre quis saber como que vocês se conheceram. E eu tenho certeza que a galera do Espírito também. Tem aqueles que caminham bem pertinho devem saber, mas, tipo, a galera, assim, mais do Espírito também não deve saber como que vocês se conheceram. Então, né? Como que começou. Vocês querem que eu seja mais objetivo? Focar em detalhes. Não, o senhor vai falando e a pastora vai dando os vai detalhes. Então, foi em 2012, né, no mês ali de junho para julho. Eu morava em Peixoto de Azevedo, fui a trabalho, a serviço. E eu tinha um amigo em comum num posto de gasolina, nós sempre se reunia ali para tomar tereré, conversar, tocar violão, né? E aí um dia chega a Nayara lá, sendo amiga desse outro amigo, e eu falei, meu Deus, que morena bonita, né? Olha que sorriso, olha que simpatia, né? Eu vou orar por ela, né? Meu Deus. Orar. Show. E aí, sem ela saber, foi orando, falando com Deus, né? Colocando a Nayara, né? Nesse propósito. Até que falei, vou criar coragem e vou chegar nela. Mas nesse meio tempo, o senhor falou que se conheceram ali na roda de amigos, Roda de amigos. mas aí vocês estavam na mesma igreja ou Não, igrejas diferentes. igrejas diferentes? Era só esse grupo de amigos Roda que... de amigos. Na verdade, era um grupo de amigos de. Como a Peixoto é uma cidade bem pequena, era de várias igrejas evangélicas que se reuniam ali nesse posto de gasolina. Como um dos integrantes desse grupo trabalhava no posto e dava um horário, não tinha mais nenhum movimento, todo mundo ia lá pra tomar tereré e conversar, Nossa. tocar violão e fazer companhia pra ele. Ah, Ele tinha que sim. ficar até mais tarde, dava um horário, não tinha mais nenhum cliente. Então nós ficávamos ali tocando violão, conversando, era algo bem legal. Inclusive é legal isso, né? Que a galera se reúna pra falar do Senhor. Que olha só, deu fruto um casamento. No momento assim. Então eu falei, vou criar coragem de chegar nela, né? O meu sentimento. Então eu cheguei até ela, falei, e nisso nós fomos jantar mais uns amigos. E aí o que acontece? Não, detalhe, que desde que eu conheci ele esse primeiro dia, todo dia tinha alguém, vamos fazer um churrasco, onde? Lá na casa do Fernando. Tudo que ia fazer, vai ter uma janta hoje, lá na casa do Os Fernando. amigos ajudam. Olha aí. Só eu que não sabia, os amigos, todo mundo já sabia. E aí fomos nessa lanchonete, aí na volta ela veio comigo, e aí vou deixar ela, onde ela tinha colocado a moto dela, né? Aí eu desci e falei, agora que eu vou falar do meu sentimento com ela. Meu Deus. Aí foi onde eu parei, chamei ela e falei, Nayara, tal, né? Tô gostando de você, né? Algo diferente. Aí ela com capacete na mão. Ai, Né? que direto. E ela, não, você tá confundindo, que eu sou muito simpática, Você tá confundindo, você não gosta de mim, não. Nós somos amigos. eu gosto sim, né? Gosto. Um amigo, um irmão. E aí eu falei assim, vamos orar? Vamos orar, né? Não, o legal é que nessa hora, fazia pouco tempo que eu estava nessa caminhada cristã. Então, assim, um namoro santo é algo, assim, que não é comum pra quem tá no mundo, pra quem não tá em Sim. Cristo. É loucura Sim. mesmo. Uhum. E quando ele veio, eu tava naquela questão apaixonada por Cristo. Quando ele veio, tô gostando de você. Eu já pensei, esse menino vai me dar um beijo, vai tentar me beijar, vou dar uma capacetada nele. Mas não foi isso. Olha só. Ele chegou me convidando pra orar. Pra orar. E foi algo que me despertou, assim, de achar bonito, mas na hora eu nem parei pra pensar. Eu só queria sair dali que eu pensei, isso tá estranho, né? O que esse Sim. menino tá falando? Vai tentar alguma coisa. E aí eu orei, né? Eu confesso que eu não orei, eu fui pra casa. Eu orei e Nesse momento, depois eu comecei a orar Deus também. agraciou e eu acredito que a pessoa sempre fala, né, que Deus une propósito, né? Eu me lembro que há um ano antes de eu conhecer a Nayara, um pastor havia falado para mim, Fernando,
Deus vai te conceder uma esposa, uma mulher que ande lado a lado contigo, né? E realmente, a Nayara é uma esposa, uma mulher que é lado a lado comigo. Amém. Ministério, família, profissão. Então, eu encontrei ela em 2012, de junho para julho. Então, nosso namoro foi algo rápido, né? Logo a gente já oficializamos o namoro. No mesmo Não, dia... mas aí depois a gente teve um período de oração, viu? Antes disso. No início eu não orei, mas depois eu falo que eu nem percebi em que momento que o Senhor colocou o sentimento mesmo, que partiu de um sentimento só de uma amizade pelo Fernando pra perceber assim, não, esse é o homem que eu quero pra ser pai dos meus filhos, pra envelhecer ao meu lado. Amém. É verdade. E aí foi no dia 21 de dezembro, pedi ela em noivado, foi bem no dia do batismo dela. Né? Ela tava descendo as águas. Eu falei, vou aproveitar, né? Pedi um noivado logo, né? Então, em março nós casamos, dia 9 de março de 2013. Gente, nós casamos. Então hoje nós temos 10 anos de casado. Isso. Amém. E 2 filhos maravilhosos, que é a verdade. Valentina, que tem 8 anos, e o Israel, que fez 1 aninho agora, recente. É isso mesmo. Depois a gente traz eles pra cá pra apresentar. Gente, que benção, meu Deus. E foi bem rápido, né? E tem, tipo, pessoas que ficam um tempão ali querendo namorar, porque acham que não é hora de casar. Então, eu já vou fazer uma pergunta, aproveitar esse gancho. Quando Lá vocês... Não, porque, tipo, é dúvida de muitos jovens. Tipo, quando que vocês acham que é o tempo, assim, pra casar? Tipo, como vocês casaram em 6 meses. Tem casais que esperam 2, 3, 4 anos pra casar. O que vocês acham? Eu creio, assim, que não existe uma regra pra isso, porque é muito particular. Por exemplo, eu e o Fernando, nós já éramos formados, já trabalhávamos, nós já dávamos conta de se manter e tudo, e decidimos assim, quando a gente começou a orar, a gente decidiu que nós queríamos casar. Então a gente não começou a orar pra namorar, nós começamos a orar pra casar, pra constituir uma família. Sim. E como aprove ao Senhor esse período de oração que a gente teve, nós decidimos namorar já com o intuito de casar, tanto que com pouco tempo já estávamos noivos e logo na sequência já casamos. Esse seria o princípio. Não, é que a Bíblia não fala sobre namoro, mas ela sempre fala sobre casamento. Exatamente. Então, nunca pensar simplesmente no namoro, mas se vocês, por exemplo, os homens que tem que chegar na mulher e não ao contrário, né? Pode acontecer, mas o ideal é que seja o homem. Exato. Ele só chegue numa mulher pra pedir, pra orar e mostrar interesse se ele estiver disposto a casar com ela, não namorar, né? Isso mesmo. A gente observa muitas pessoas querendo namorar. Eu quero namorar. Por quê? Pra beijar na boca, né? Só pode. Porque... a gente observa que, assim, não tá com foco em casamento. Até fala, não, a gente pensa em casar. Mas não tá com foco em casamento. Que é mais mesmo curtir a pessoa. Suprir uma carência, curtir a pessoa, entendeu? Sim. E aí a pessoa vem falar, Deus confirmou. Ok, né? Deus confirmou. Mas aí passa 2, 3, 4 meses, não dá certo. Não concretiza. Não dá seguimento. Não dá seguimento, né? Onde que Deus confirmou? Entendeu? Então... Sim. Essa questão de namoro pro casamento é algo muito sério, A pessoa tem que ter certeza. Não namorar por namorar, ou porque a turma está... Tá todo mundo namorando. Aí que a gente vê muito esse efeito cascata, né? Se um tá namorando do grupo, todo mundo quer começar a namorar, todo mundo fica desesperado. Eu preciso namorar. E namorar por namorar não vai dar certo. A gente sabe que isso a tendência é dar muito ruim. O foco do namoro cristão é pra você casar. É um período de você se conhecer, mas já com o intuito de um casamento. É que você não vai pedir pra alguém, tipo assim, tem interesse em você se você não a conhece. Você já tem que ter, você já teve aquele convívio de saber como a pessoa se comporta em grupo, vamos dizer assim, pelo menos, né? Isso aí. Eu falo que busque, né, alguém que te aproxima de Deus, né? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, né? Só que também você seja um homem ou uma mulher de Deus para a pessoa que você irá encontrar. Busque a mulher de Provérbios 31 se você for o homem de Efésios 5, né? Isso aí. E eu acho que, tipo, pra vocês que acompanham os jovens, né, quero namorar com fulano, com Beltrano, tipo, vocês acabam vendo que isso fala muito sobre a pessoa, né, tipo, a pessoa querer, assim, entrar no relacionamento, tipo,
tipo assim, tipo, do nada, não conhece. Fala muito sobre a vida espiritual da pessoa, sobre o que ela tá vendo com Deus. Isso aí. Isso aí. Amém. Tudo certo. Gente, errei aqui na produção. Gente, vai lá, uma pergunta. O senhor falou que o senhor é de Peixoto, né? A pastora é de onde? Na verdade, nós viemos juntos pra Sorriso de Peixoto, mas o Fernando, ele era de Tangará. Sou de Tangará da Serra, né? Nascido em Barra do Bugres, mas aos 5 anos, né? Fomos para Tangará, eu e minha família. E aí, quando eu me formei, né? Em 2011, eu fui para Peixoto trabalhar. Né? Trabalhar. E aí, onde eu conhecemos a Nayara, né? Eu nasci em Sinop, mas muito pequena ainda, fui pra Peixoto, e de Peixoto eu já vim aqui pra Sorriso. Verdade. Lá eu falo que Peixoto é a cidade do garimpo, né? Do ouro, né? Eu sou de Peixoto também. Mas aí, no garimpo do ouro, lá, eu encontrei um diamante, né? Nossa, gente. Tava vindo uma declaração aí, eu nem sabia, tava aqui me prometendo. Mas é um sinal que tem mais diamantes lá em Peixoto. Eita, olha Já aí. vieram pra Sorriso. Já adiantou o processo. Eu nem vai lá em Peixoto buscar. Meu Deus! Mas por que Sorriso? Tipo, vocês já vieram casados de Peixoto? Isso. Foi tudo muito rápido, né? Porque nós tivemos esse período ali de 7 meses entre oração, namoro, noivado e casamento. E com 1 mês, 3 meses, nós viemos. Com 3 meses de casado, nós estávamos aqui em Sorriso já. Nossa, já saiu de perto da família. Isso. Eu acredito que Gente, foi o propósito de Deus mesmo, né? De trazermos para Sorriso. que bênção. E foi algo assim, bem interessante, né? As portas em Peixoto estavam se fechando para nós. Nós não entendia Deus nos querendo empurrando em Peixoto, né? E foi algo bem interessante que nós fizemos uma prova com Deus. Na verdade, um propósito, né? Que nós estávamos. Nós estávamos orando, porque eu queria vir para estudar, fazer pós-especialização em Sinop, mas falei, não, aí tinha um amigo meu em Sorriso, eu falei, não, vem para Sorriso, aqui tem um emprego aqui, né, na sua área, e aí você vem, ok. Mas nós estávamos relutando, vai, não vai, e nós orando, né, em cima disso, vamos, não vamos. E pra mim era algo mais difícil, porque eu já tava há muitos anos numa cidade pequena, você conhece todo mundo, eu falo que até pra você ir no mercado e sair é difícil, porque você para e fica conversando com todo mundo. E eu era concursada já há 5 anos na prefeitura. Nossa. Então, a saída da cidade, como era um concurso municipal, eu teria que abrir mão disso. E era algo que ainda estava ali enraizado em mim. Mas aí nós entramos nesse período de oração mesmo ali, só nós dois ali, sabíamos do que nós estávamos assim, nesse propósito de oração. E um dia, quando nós levantamos de madrugada para orar, eu falei pro Fernando, amor, vamos então para Sorriso. Eu tinha uma moto, eu falei, vou colocar na minha moto para vender, e com o dinheiro da moto, que a gente não tinha nada, né, amor? Nem o dinheiro da mudança. Aí eu falei, com o dinheiro da moto a gente paga a mudança e vai para Sorriso. Isso de madrugada, a gente conversando. Meu Deus. Aí fomos trabalhar, não conversamos com mais ninguém sobre isso, foi algo só entre eu e ele em casa, no período de oração. Quando nós viemos para almoçar em casa, eu deixei a moto na frente de casa e um senhor bateu palma. E aí eu saí pra atender, aí ele falou assim, moça, essa moto não tá... você não vende essa moto tá à venda? Aí eu olhei assim e falei, não tá não, mas se aparecer um bom negócio a gente vende. Aí ele, quanto você quer nela? A gente nem tinha conversado de valor ainda, eu nem sabia. Eu falei, moça, deixa eu perguntar pro meu marido. Calma, aí eu fui lá, perguntei pro Fernando, ele falou o valor, aí eu voltei e falei o valor pro homem que tava lá. Ele falou, vou conversar com a minha esposa, vou trazer ela, se ela gostar da moto a gente fica com ela. E no final da tarde eles vieram, ele e a esposa, olharam a moto e ficaram com ela e pagaram à vista a moto. Amém. Então nós nem divulgamos nem nada. Então a gente ficou assim com muita certeza de que tinha algo do Senhor para nós aqui em Sorriso. Nossa. Era o Senhor que estava nos direcionando. E aquilo que para mim era uma resistência de abrir mão de um concurso, abrir mão do comodismo, na verdade, de estar ali na minha zona de conforto, numa cidade menor, onde eu conhecia todo mundo, precisava ser rompida, precisava abrir mão daquilo para que a vontade do Senhor prevalecesse na nossa vida. E glória a Deus por isso, que a vontade do Senhor é sempre melhor do que a nossa. É verdade. Aí eu fui conversar com o meu pastor lá, né, o pastor Charleston, falei, pastor, a gente tá indo embora. Ele, como assim?
Deus confirmou? Aí contamos essa história. Deus confirmou. Então. Podem ir. Pode ir. Não vou nem falar pra vocês ficarem. Então, aí no dia 28 de julho, nós chegamos em Sorriso. 28 de julho de 2013. Vocês viram que a mulher é detalhista, mas o Fernando é o que é bom em datas, né? Mas, gente, foi muito rápido. Sim. E, E eu, Pode falar. e eu falo que tudo isso, pra mim, principalmente, era necessário, porque eu nunca tinha saído da casa dos meus pais. Nossa. Então, assim, foram cortes de cordão umbilical, assim, que Sim. foram necessários para um amadurecimento no nosso casamento. Não que seja ruim morar na mesma cidade que os pais. É algo que eu sinto muita falta ainda de ter a família aqui pertinho e tudo mais. Chegar domingo e ir pra casa dos pais ou pra casa dos sogros para um almoço e tudo mais. Só que era necessário para um período de amadurecimento no nosso casamento. Onde, principalmente pra mim, fez aquela questão do sentido de o Fernando e a minha família. Sim. Então foi algo necessário. Eu falo que quando a gente casou, o café da manhã sempre foi uma refeição muito importante pra mim. Aí quando a gente casou, tudo, voltamos da lua de mel, a primeira coisa que eu fiz, queria ser aquela mulher, né? Acordei mais cedo, preparei a mesa do café da manhã e descobri que ele não toma café da manhã. Eu esqueci de perguntar isso. E o meu pai, ele sempre teve um cuidado muito especial. Acho que o café da manhã era sempre foi muito especial pra mim por conta do meu pai. Eu entrava no meu trabalho às 8 horas e ele às 7. Então ele ia pro trabalho, ele tem uma oficina, ele ia abrir a oficina e voltava pra tomar café da manhã comigo, porque eu não gostava de tomar café da manhã sozinha. Então todos os dias o meu pai saía pra trabalhar e voltava só pra tomar café da manhã comigo. Então isso gerou algo em mim. Então o café da manhã tem uma importância grande pra mim. Aí quando eu me casei, descobri que o Fernando não toma café da manhã. Foi aquele baque. Nossa. Aí o meu pai vinha, o Fernando entrava às 7 horas no trabalho e eu às 8. Então o Fernando saía e meu pai chegava pra tomar café da manhã comigo. Então, assim, foi necessário esse afastamento para que nós pudéssemos nos amoldar e criar os nossos costumes. Hoje ele tá ali comigo, senta comigo, às vezes toma café da manhã, mas ele tá sempre ali quando ele pode. Isso é muito legal, porque Sim. foi necessário esse empurrar do Senhor para que cordões umbilicais fossem cortados, não para quebrar vínculo com a minha família, mas para gerar o nosso vínculo, né, É amor? verdade. Nossa, Amém. que lindo. E como foi a adaptação a Sorriso, assim, tipo, tudo aconteceu muito rápido. E o chegar em Sorriso, a igreja, como que foi esse adaptar em Sorriso pra vocês? Vocês já vieram direto pra IBN? Sim, eu falo que pra mim foi bem tranquilo, né? Mas quando nós viemos, o pastor Charles falou, Fernando, lá nós éramos da primeira igreja batista em Peixoto. Falou, olha, lá em Sorriso tem a igreja que tem a PIB, tem a Igreja Batista Nacional do pastor Neto, né? Então, aquela igreja que você entrar e você sentir paz, você sentir uma alegria, né? É a igreja que Deus vai abençoar, prosperar vocês ali, né? E aí nós chegamos em Sorriso, né? E a primeira igreja que nós visitamos foi a IBN, a primeira igreja. Quando nós entramos na IBN, meu Deus do céu, que recepção, né? Ali o pessoal do Nossa, acolher, que da bênção. recepção ali, aquele sorriso no rosto, cumprimentando, né? Nós sentamos, ainda a igreja era na Blumenau, sentamos, o pastor Neto veio, cumprimentou, queria saber quem éramos. E nós saímos assim, realmente, felizes, alegres e em paz. Nos sentindo amados mesmo, pelo calor da igreja, que a gente sentiu aquela coisa do vínculo amoroso. Foi onde a gente teve certeza, né, amor? Sim. De que o lugar para nós estarmos era a Batista Nacional. Nossa, Sim, que tanto bênção. que eu falei, não vamos nem conhecer outra igreja, não. Verdade. Vamos nem conhecer outra igreja. Vamos permanecer na IBN, né? Aqui onde que Deus vai trabalhar em nossas vidas, onde nós vamos poder servir na casa e tudo mais. Só que aí o período de adaptação na cidade em si, né, como eu disse, para mim foi tranquilo. Agora para a Nayara já não foi tanto, né, não foi tanto, porque eu trabalhava o dia inteiro e a Nay, como estava de licença, Que como eu tinha 5 anos, antes de pedir afastamento, de pedir a exoneração do concurso, eu pedi o afastamento. Então, nesse afastamento, eu não podia trabalhar. Então, eu fiquei 5 meses, né? Aham. Eu tinha licença prêmio, e eu tinha umas férias que estavam acumuladas. Então, eu fiquei uns 5, 6 meses em casa. E eu não podia trabalhar, então eu ficava só em casa.
Para alguém que trabalhava desde os 13, 14, desde os 15 anos eu já comecei a trabalhar, então era algo assim que foi bem difícil Em para outra mim. cidade, estava longe da sua família. Não, tinha um casal só que a gente conhecia aqui, que era amigos do Fernando, passaram a ser meus amigos também, pessoas muito especiais que nos ajudaram muito, só que para mim foi muito difícil. Eu falo que eu acordava chorando e ia dormir chorando. Porque não conseguia me adaptar com as pessoas, por mais que a igreja abraçou e tudo, e foi algo que foi decisivo também, nos ajudou muito, me ajudou muito, mesmo tendo sido mais difícil, foi a igreja que nos abraçou como família mesmo. Eu falo que eu não tenho família de sangue aqui, mas eu tenho família, irmãos mesmo, amigos mais chegados que irmãos que o Senhor colocou na nossa vida aqui. Até que, num culto de jovens, né, o pastor João Paulo estava em transição para Vera, e nós fomos no culto na igreja. E aí o pastor João Paulo falou, olha, Deus está nos direcionando a vir todo mundo para frente, vamos orar. E o pastor João Paulo começou a orar por cada um. Fez um círculo fez um círculo com as pessoas, né? Começou a orar, orou, aí chegou em mim, orou, né? E aí, amém, né? Orou e tal. Aí orou pra Nayara. Não, orou pra Nayara e orou pra mim. Depois, e aí ele saiu. E ela começou a chorar, tá? E aí ela falou, você entendeu o que o pastor falou? Não, daí depois a gente foi pra casa. Na verdade, o pastor chegou e falou, assim, coisas profundas com ele, assim, do que a gente tava orando mesmo, né? É verdade. E ele lá, assim, só, amém. Meu Deus. E eu já tava caída no chão, como uma boa sanguínea melancólica debruçada no Senhor. Já tava lá chorando e tudo. Aí na hora de ir embora, eu perguntei, amor, o que o pastor João falou pra você? Porque eu vi ele tão assim, tipo, nada a ver. Aí ele pegou e falou, eu não sei, porque ele veio, orou em línguas estranhas, eu fiquei esperando ele interpretar e ele foi orar pelo próximo, então eu não entendi o que ele falou. E tudo que o pastor falou, eu não tenho dom de interpretação de línguas, foi um momento único, mas eu entendi tudo que o pastor falou, eu entendi o que ele falou pro Fernando. Meu Deus, e ele disse que, falou pro Fernando, foi eu que trouxe vocês pra cá, que eu vou abençoar o ministério de vocês, eu trouxe vocês para prosperar financeiramente, ministerialmente, eu tenho algo precioso para vocês, era necessária essa vinda para um crescimento ministerial, para que vocês começassem mesmo a vida ministerial. E, uma coisa que a gente esqueceu, desde que o Fernando me conheceu, uma coisa importante, quando a gente começou a orar, ele falou, olha, mas eu tenho chamado pastoral. Então é algo que ele sempre deixou muito claro. Sim. Isso é legal, quando você tem um ministério e você procurar alguém para orar, você deixa claro aquilo que você quer, para que lá na frente não haja frustração. Então, quando o pastor falou isso, eu já sabia do que estava se falando. Era sobre o pastoreio, na vida do Fernando, minha vida. Na semana desse acontecido, ela tinha me dado um ultimato. Ó, ou nós mudamos daqui, ou nós mudamos daqui. É verdade. Pastora, querendo dar o barco. Olha só. Bem isso. Que ela queria ir pra Nova Mutum, queria ir pra outra cidade. Eu falei, meu Deus, eu tô gostando demais dessa cidade. Aí eu fui orar pra Deus. É verdade. Dá uma direção, né? Dá uma direção. E aí foi onde que, a partir desse culto, desse dia, mudou muita coisa. Né? A Nayara teve uma paz, uma alegria. Eu falo que depois desse dia foi uma paixão por essa cidade. O Senhor derramou um batismo de amor por essa cidade. Que eu falo, Deus, pra mim mudar daqui, é só o Senhor confirmar mesmo, de ter certeza que é o Senhor. Porque nós amamos esse lugar, assim, de uma forma, assim, sobrenatural. A gente sabe que é um amor vindo da parte de Deus mesmo. Amém. E legal que, olha como Deus é zeloso. Hoje eu olho e eu entendo perfeitamente o porquê que o Senhor falou com o Fernando e ele não entendeu, porque o recado era pra mim, ele tava em paz com esse lugar. Sim. Mas o Senhor não veio e falou comigo, ele falou com o meu esposo, o sacerdote da minha casa. Amém. O recado veio pra mim, mas através do sacerdote do meu lar. E isso foi algo assim que eu olho e falo, uau, Deus, isso é muito perfeito. Ele faz todas as coisas, hein? Cada pecinha vai encaixando naquela cabeça. É bem isso Que mesmo. bênção. Sim. E assim, esse foi o ponto-chave para vocês, vamos dizer assim, permanecerem de fato em Sorriso. Sim. Vocês ficaram na igreja, permaneceram, foram caminhando. E como que surgiu o Ministério de Jovens na vida de vocês? Ok. Ministério de Jovens. Então, nós caminhamos com a galera. Aí nisso, o pastor Delmo, né, assumiu a juventude de jovens ali, em 2014, né?
Então, começamos a caminhar com o pastor Delmo, né? Pastora Rose. Pastora Nos Rose. trouxeram bem pra bem perto pra deles. perto, né? E aí, isso nós já caminhávamos com os jovens, né? E aí, em 2017, o pastor Delmo falou, caminha mais perto da gente mesmo. De forma né? intencional. De forma intencional, porque nós olhamos para vocês como futuros líderes dessa galera, né? Dessa galera. Mas amém. Então, em 2017 começamos a caminhar junto com o pastor Delmo e a pastora Rose, né? E o legal é que eles tiveram um zelo, um cuidado. Que nesse período eles falaram assim: nós não vamos dar cargos para vocês. Nós queremos que a galera olhem para vocês como os líderes, sem vocês terem o cargo de liderança. Isso Isso mesmo. eu falei: uau, Deus, você é muito zeloso. É Isso faz toda a verdade. diferença. Sim, Aham. porque nós estamos trabalhando, né? As pessoas iam vendo essa questão de líder, por causa da nossa função, né? Mas não porque nós já tínhamos o cargo. Uhum. Não. Nós estávamos ali junto com o pastor Delmo, né? Junto com ele, o braço direito dele ali. Então, cuidando, ajudando, né? Então, aí Deus foi direcionando toda essa questão, né? No Inspira, até que em 2021 o pastor Delmo foi para Palmas, né? O pastor Delmo, a pastora Rosa, é onde nós assumimos 2021 sem o pastoreio deles direto, né? Direto. Então, aí estávamos nós dois, né? Cuidando da família Inspira, dos jovens Inspira, né? Claro que debaixo da Cobertura do espiritual. pastor Neto, né? Ali nos auxiliando e tudo mais. Então, 2021 nós assumimos ali a galera. Então foi assim, 2017 se iniciou com os jovens, mas 2021 vocês assumiram. Isso, 2017 andando mais Mas, próximo, então, é mais próximo. intencional para isso. Começou-se então essa Esse processo de transição, essa liderança Isso. transicional, vamos dizer assim, né? Isso, que foi quando o pastor Delmo e a pastora Rose nos trouxeram pra perto e começaram a nos impulsionar pra ir Isso. mais além. E eu acho massa isso, porque assim, foram que 4 anos assim de uma caminhada onde vocês estavam com o encargo, vocês cumpriam a função, mas não tinham a nomenclatura, né? Exato. O nome de líderes. Sim. E eu acho que isso a galera precisa entender e compreender, né? Que é a questão do eu faço para depois eu me tornar ali, de fato, receber o cargo, né? Exato. Isso. É igual a época que vocês foram abençoados como pastores. Tipo, aquilo foi um momento, foi lindo, a gente gravou na mente, sabe? Mas, tipo, há muito tempo, tipo, vocês já estavam pastoreando o nosso coração. Sim. E, tipo, acho que foi só pra ter mesmo aquela memória de que foi aquele dia e naquela data. Sim. Porque muito antes vocês já pastoreavam o nosso coração. Amém. Isso. Já eram. Nesse período a gente não pode esquecer também, né? Que junto nessa liderança, né? Tivemos também a participação do Beto e da Ana junto Nos com a gente. auxiliaram Nos auxiliaram muito. muito nessa questão, É né? muito importante. importante mesmo. Então, aí quando foi que em 2021, aí assumimos a liderança dos Jovens Inspira por completo, né? Porque aí o pastor Delmo foi para Palmas, junto com a pastora Rose, todos assumiu o projeto que Deus tinha colocado no coração deles ali. Nossa, Deus já Amém. tava... Deus lá atrás, quando casaram, Deus casou, vocês dois já estavam nos planos dele, ó. E em 2022 foi a nossa consagração pastoral, né? E só para um detalhe, que em 2012 a Nayara tinha me perguntado: o que você imagina para daqui 10 anos? E eu falei: olha, eu acredito que daqui 10 anos eu vou ser pastor. Nossa. E aí, e realmente, em 2022, 10 Exato. anos, Profeta, Uau. nós pastor. Amém. aqui na casa, né? É verdade. Que bênção. Glória a Deus. E já falando um pouco assim, a Carol mencionou quando vocês foram ungidos pastores, né? Que receberam, então, assim, são pastores, estão abençoados e tal. Foi na conferência de 2022. Isso, a Exato. Conferência Inspira 2022. Aí, quase agora, um ano depois, uma próxima conferência, novos nomes nessa conferência. Qual que é a expectativa de vocês em relação a esse grande Meu evento? Deus.
nós estamos até conversando, né, antes aqui nos bastidores, e a Nera falou que eu tô respirando, tô querendo conferência, sonhando conferência. Ele né? dorme e acorda sonhando. Conferência. Então, nós vamos ter agora, né, dia 18, 19 de agosto, a conferência Inspira 2023. Estamos com muita expectativa, né, para o que Deus vai fazer nesses dias. O tema desse ano, nós já estamos vivendo o ano 2023 com o tema no Inspira de sorriso para Jesus, né? Sorriso para Jesus. E quando eu digo sorriso para Jesus, é a nossa cidade para Jesus. Isso aí. Nossa cidade. Nós temos orado para que isso aconteça. Amém. Nós estamos trabalhando nesse ano os 3 pilares: unidade, oração e salvação. Né? Unidade, oração e salvação. Estamos trabalhando nisso para que a nossa cidade possa ser ganha para Jesus. Então, nesse ano 2023, nossa conferência vai trabalhar esse tema. Né? Já temos uns nomes já confirmados para nossa conferência, que é o pastor Dênio Lara Júnior, é o pastor da Dínamos em São Paulo, é um pastorzaço, né? Ele tem muitas igrejas, e um pastor jovem. Vamos ter também o pastor Ricardo Robertella, que é o pastor da Clamor pelas Nações, né? Ele tem uma conferência que ele faz todo ano lá na Lagoinha, que é o Clamor pelas Nações. Então o pastor Ricardo vai estar aqui também ministrando em nossos corações. Show. Não poderia também faltar o grupo musical F-Hop. Já vieram aqui no ano passado. Foi uma bênção de Deus. Mas por que F-Hop? Cara, é as músicas da nossa galera que a gente canta nos nossos cultos. Então, é legal trazer os louvores que nós tocamos nos nossos cultos, né? A banda que toca. Então, e é legal que quando estávamos nessa questão de oração e amadurecendo a ideia de quem iríamos trazer para a conferência desse ano, e nós começamos a pensar nisso, que teria que ser alguém que agradasse a nossa galera, alguém que a nossa galera estava ouvindo, né? E se você for parar para olhar a playlist do Inspira, é F-Hop. Muito. Eles são bem a cara da conferência já, porque tipo, o ano passado foi a primeira, não foi? Foi. Foi a primeira. Com eles, né? Então, aí já veio eles, então tipo, esse ano com eles. E tem um novo álbum que tá sensacional, eu tô ansiosíssima pra começar a conferência logo. Essa é a 3ª edição da conferência Inspira, né? Então, na verdade, é a 4ª que tivemos um congresso Inspira, eu não lembro qual foi o ano, mas que veio o Filhos do Homem, veio, eu não lembro quem, mas na época era o pastor Del, que era o pastor. Então, aí, na primeira conferência veio o Rodolfo, veio o pastor Fred, na segunda veio o pastor Fred, e a F-Hop e a Gabi Sampaio. Nossa, então, foi muito bom. E esse ano a gente está com muita expectativa, realmente, do que Deus vai fazer. Vai derramar na nossa igreja, na nossa cidade, nesses dias. Né? Então, gente, crie expectativa. Isso mesmo. Compre o seu ingresso e tem algo para te falar. Os primeiros 50 ouvintes, eu nem sei como é que tá, vão ganhar um brinde surpresa. Hein? Não sei se ainda tem, então corre. É mesmo. Gente, mas que sensacional, meu Deus. Estou com as expectativas lá em cima. E uma coisa engraçada e muito interessante mesmo, é porque, tipo assim, a IBN em si e o Inspira, tipo, a gente tá vivendo uma fase diferente. Sim. Sério, eu faz bastante tempo já que eu congrego no IBN, e eu tenho observado isso, sabe? Tipo, e não é só o Inspira, sabe? Os diversos ministérios da igreja, tipo, a gente tá vivendo uma estação muito diferente. Então, tipo, sério, eu sei... A conferência do ano passado foi boa, mas, tipo, essa conferência aqui, sério, promete muita coisa. Sim. Tô com muita expectativa. Eu creio que o Senhor tem derramado sobre a igreja brasileira algo diferente. Sim. O Senhor está elevando o nível espiritual mesmo da igreja brasileira. E eu louvo a Deus por podermos estar fazendo parte disso. Glória Nós, como igreja, assim, a gente vê assim que a nossa igreja está fluindo mesmo. A gente vê o derramar de algo especial da parte do Senhor. Estamos vivendo ali o sobrenatural de uma forma tremenda e tem sido sensacional. E a nossa oração é sempre: o Senhor nos permita fazer parte de tudo que está acontecendo.
acontecendo. Nós queremos estar incluso em tudo que está acontecendo. Sim. Queremos fazer parte de alguma forma de tudo isso. Deus abriu os céus, rasgou os céus sobre a nossa igreja, assim. É E verdade. tem sido os cultos, né? Tanto o culto Inspira, como os cultos de celebrações, nos domingos, nas quintas, nas quartas-feiras, tem sido, nossa, cultos verdade. abençoadíssimos, né? Sim. Nos Sim. cultos dos teens também. É verdade. Tem acontecido grandes mover, né? Grandes mover de Deus, grandes moveres de Deus nesses cultos. Né? E vem testificando, né? Tipo, as palavras que a igreja mesmo tem Isso. recebido, tipo, desde, acho que do final do ano passado, quando a gente teve a conferência internacional, tipo, meu Deus, Exato. as coisas foram mudando, tipo, assim, ó, tipo, as coisas estavam assim, foi transformando tudo verdade. mesmo, todos os Sim, ministérios. é um aumentar de padrão, assim, que Isso, cada momento que a gente viveu foram pontos que fizeram a gente crescer e que nem a Conferência Inspira do ano passado foi um start, assim, e aí eu falo um pouco da questão onde eu sirvo, que também é na mídia ali, comunicação. Nós subimos um nível e eu não consigo olhar para frente e ver menos do que aconteceu naqueles dias. E assim, eu tive Pra mim foi muito, muito marcante, porque eu assisti, vamos dizer assim, vocês sendo ungidos, pastores, pelos vídeos, por causa que eu não estava lá, eu estava editando um vídeo. E eu tava editando e eu tava chorando. E aí depois eu saí de lá e aí teve um momento em que, tipo assim, já tava todo mundo meio espalhado, indo embora, no final já. E aí eu parei, e aí alguns jovens ali, mais próximos, chegaram perto de mim, assim, e começaram a me cumprimentar. Eu falei, mano, chega aqui. Eu fui, parei, eles começaram a orar por mim, e ali eu me derramei de novo, Legal. assim. Glória a Deus. E foi algo que já tava todo mundo já disperso, já tava todo mundo indo embora, e ainda tinha aquele fluir acontecendo. É verdade. E ali foi só crescendo. Os cultos hoje, quando você olha para trás e vê o que está acontecendo hoje, é um fluir diferente. As pessoas estão mais abertas, mais sensíveis, né? Assim, para o que Deus tem movido e tem feito no nosso meio. Pessoas que cresceram, assim, sobrenaturalmente, assim. Uhum. Dá pra pensar que, não, é a igreja que tá vivendo, sabe? Tipo assim, na caixinha. Mas até as pessoas que estão chegando agora, tipo, elas conseguem testemunhar a mesma coisa. Tipo, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. Exato. Tipo, até as meninas que vieram da França, né, pro imersão. Então, tipo, essa não tem uma coisa diferente aqui nessa igreja. Deus tá derramando algo diferente. Amém. Então, tipo, sério, gente, se você ainda não fez sua inscrição, faça, porque o que vai acontecer na Conferência Espírito 2023 vai ser diferente. Amém. E você não pode ficar de fora. E é legal frisar que, por mais que é uma conferência organizada pelo Inspira, ali mais com os jovens à frente, é uma conferência que é aberta para Sim. toda a igreja. Igreja, Exatamente. toda a cidade. Exato. Todo o Brasil. Só vem. E é legal que o Fernando tem conversado com os líderes de outras igrejas, de outras das nossas congregações, né, daqui da região, e tá todo mundo muito empolgado com a conferência. Então nós Sim. cremos assim que realmente nós vamos atingir mesmo um número muito grande de vidas sendo impactadas, sendo Glória a Deus. abençoadas com tudo que vai acontecer ali. Amém. Sim, glória a Deus. Vocês falaram aqui sobre o tema do Inspira esse ano, ser sorriso pra Jesus, né? Aconteceu algo, tipo, de vocês, sei lá, Deus ter revelado algo, ou simplesmente vocês verem o que Deus está fazendo em Sorriso, tipo, o que Deus está entregando, sabe, derramando sobre o Brasil. Isso influenciou no caso dessa frase, tipo, sorriso pra Jesus, e ser o tema da conferência também. Então, ano passado nós vivemos o ano do crescimento, né? Sim. Mas foi um crescimento na parte de busca pelas coisas de Deus, né? Não só um crescimento em quantidade, a nossa oração era um crescimento mesmo nessa questão de Profundidade. crescer no Senhor. E aí, no final do ano, eu falei, meu Deus, o que vamos tratar no próximo ano? Né? Qual é o desejo do Qual Senhor? é o desejo, né? Então, eu vendo algumas coisas, orando, assistindo e tal, lendo. Falei, cara, que legal nós falarmos sobre ganharmos nossa cidade para Jesus, né? Ganharmos nossa cidade para Jesus. Então, Deus colocou isso no nosso coração. De sorriso para Jesus.
E trabalhar nesses pilares que nós comentamos, né? Que seria unidade, oração e salvação, né? O evangelismo. Só que, num determinado momento, nossa, meu coração, assim, ficou com muito temor. Eu lendo alguns livros sobre grandes avivamentos, sobre Deus alcançando cidades, nações, e sempre ali, nesse contexto, para que isso acontecesse, tudo tinha começado na oração. Exato. Oração, né? Pessoas que tinham se levantado em oração para uma cidade, na brecha para uma cidade, para uma nação, né? Ali orando, né? Você vê grandes avivalistas, né? Exato. Grandes acontecimentos. E aí onde aconteceu esse temor no meu coração, falando, meu Deus, para conquistarmos a cidade, nós temos que gerar no coração da nossa galera essa questão da oração. Sim. De orarmos, de termos essa vida em De intimidade, profundidade, em constante oração. Trabalhando ali a unidade, né, da nossa galera, a unidade familiar, e Deus trazendo uma ousadia de falarmos dele. É verdade. Porque nada só orarmos e ter unidade e esquecermos de falar, de abrir a boca, de falar de Jesus. Então, foi isso que Deus tinha colocado no nosso coração. Amém. Que benção. E tudo, aí depois tudo foi testificando e as coisas foram acontecendo só pra dar mais certeza de que realmente é isso. É isso mesmo. Foi. E graças a Deus, os cultos têm sido muito abençoados, têm chegado pessoas. Eu acredito que o Espírito Santo está trazendo as pessoas, né? Tá como se... Eu sempre cito esse exemplo, né? Do mel, e o mel vai atrair as formigas, né? Onde se jogar ali o mel, o açúcar, né? Onde é como se fosse o Espírito Santo, né? Naquele lugar, atraindo as pessoas para estar naquele ambiente. Exato, que não é por pessoas, é pelo Espírito Santo, pela Santo. presença do Senhor que está ali naquele lugar. Isso aí. Sim, glória a Deus. E assim, a gente comentando bastante a questão de olhando para trás e vendo o que Deus tem feito hoje, o quanto a gente cresceu e a expectativa que nós estamos para a conferência que tá logo chegando já, né? Mas e como família inspira? Qual que é a visão que vocês têm para os próximos anos? Como inspira mesmo, assim? Aonde vocês almejam chegar? A qual o nível, assim? Não há limites. Não há limites. tem um limite, a gente tem que parar. A gente vai colocar uma meta, a hora que atingir, a gente aumenta a meta. A gente dobra a meta, né? Como é que Quem que falava Não isso? tem meta? É melhor não comentar. Nossa presidenta. A gente vai levar, a gente vai ser... Vai ser banido. Então, nós não temos limites, né? Porque Deus não tem limites para o que Ele tem para fazer. Então, eu não posso colocar limites nisso. Mas, assim, nós sonhamos muito grande. Nós temos sonhado muito a respeito do Inspira. Para que nós possamos se tornar... nós já somos, mas se tornar cada vez mais relevantes em todas as esferas da sociedade. Isso aí. Não só aqui na igreja, né, local, Nas quatro paredes. Mas assim, meu sonho é de cada Inspira, de cada pessoa, cada jovem estar influenciando no local onde ele está, né? Sim. Chegando a lugares onde nem imaginava chegar, ele chegando, entendeu? Isso, levando com ele mesmo essas marcas mesmo do evangelho. Isso mesmo. Amém. Então nós temos essa expectativa, né? E claro, de um crescimento assim surreal, né? Nós sonhamos com isso, né? Nós oramos para que Deus envie jovens para nós cuidarmos, envie pessoas, não importa da forma que vier, para nós cuidarmos, né? Deus coloque amor nos nossos corações, né? Para estar cuidando dessas pessoas que irão chegar. Então, essa é a nossa expectativa,
E é legal que nós vemos, estamos com essa oração, nós estamos vendo Sim. nos cultos, cada vez eu olho e falo, meu Deus, eu não conheço 10% dessas pessoas É que estão verdade. aqui hoje, eu nunca conversei. Isso é muito legal. E o interessante é que o Senhor nunca faz pela metade. É. Assim como Ele tem enviado pessoas, nós vemos assim, para participar dos cultos, o Senhor tem fortificado pessoas para serem líderes, para nos auxiliar nessa caminhada. É verdade. Porque nós dois não Então, seríamos capazes de cuidar sozinhos de tanta É gente. verdade. E nós vemos assim que o Senhor tem levantado homens e mulheres, jovens tementes ao Senhor, apaixonados por vidas. Nós vemos assim o derramar mesmo do Senhor de amor sobre a vida dessas pessoas. É muito importante, né, amor, pro nosso ministério. É. A gente olha e fala assim, Deus, a gente pode sonhar mais alto. É O Senhor verdade. tem algo a mais para nós. A gente pode ir além porque o Senhor quer que vamos mesmo. além. E nada disso seria possível se o Senhor não tivesse levantado mesmo essas pessoas para estarem ali na linha de frente mesmo, em oração, orando, que nós temos os PGs, assim, que tá uma bênção de É verdade. Deus, que nós estamos vendo ali coisas grandiosas acontecendo, né? É verdade. Os Tá PGs, essa galera, essa equipe que está junto com a gente, junto conosco, tem influenciado muito, né? Tem ajudado muito para que as coisas possam estar acontecendo, né? Então, eu já gostaria de agradecer. Toda Porque a acaba que equipe. muita coisa acontece ali, a gente vai sonhando e a gente já marca a reunião com a liderança e a gente começa a desenhar ali que nunca é nós dois que fazemos sozinhos. A gente chega com uma ideia, às vezes a gente quando começa a conversar com a liderança ali, a gente sai com o negócio todo formado, pronto. E a gente fala assim, uau, é sobre isso, É Senhor, não é verdade. sobre nós, é sobre o que o Senhor tem pra fazer. É isso mesmo. Amém. Nossa, a gente agradece. Em nome de todas as pessoas que lideram junto com os nossos pastores, a gente agradece. Muito obrigada. Mas verdadeiramente nós somos gratos, Ah, meu porque Deus. o Senhor tem levantado mesmo uma galera que, uau, nos deixa sem palavras É mesmo, né? verdade. É verdade. Que bênção. Que Amém. bênção. E assim, falando, vamos dizer assim, dessa galera, né, que acompanha vocês mais de perto, a questão de liderança, de cuidar de pessoas, qual que seria, assim, os pontos chaves de um bom líder, assim, hoje vocês olhando para realmente, eu vou levantar uma pessoa como líder, ou eu quero ser levantado como líder, qual que é os pilares que eu preciso ter no meu coração, realmente? Um líder você não levanta o dia pra noite. Exato. Não levanta assim, nascer um líder. É um trabalhar. É um trabalhar. A gente comentou aqui que o pastor Delmo nos orientou, nos direcionou aí uns 3, 4 anos. Nos exortou quando necessário. Então, para levantar-se um líder, a gente observa, caminha junto. E eu falo, quer ser um líder inspirador, né? É você extrair o melhor de si, né? E também conseguir extrair o melhor da outra pessoa. Exato. Também, né? Então a gente acaba levantando líderes, pessoas para andar junto conosco, né? Ali no caminhar, no dia a dia, no tempo de mesa. Geralmente é algo que acaba fluindo natural, né, amor? A gente vê que a pessoa tá com esse desejo, Isso. começa a se envolver, mesmo sem ter ali um cargo de líder, começa a se envolver mais e precisa de alguma coisa, é a primeira pessoa que se voluntaria mesmo. para auxiliar, para estar ali junto. Mas uma coisa que nós priorizamos muito é pessoas que sejam amigas de Jesus, verdade. pessoas que sejam Sim. amigas de Deus, que tenham Amém. tempo com o Senhor, Isso que é realmente verdade. tenham uma vida rendida no altar do Senhor. Isso mesmo. É verdade. A pessoa, primeiro de tudo, amar a Deus. Amar a Porque Deus. fazer Sim. por fazer não é o que o reino necessita. O reino necessita de pessoas verdadeiramente rendidas, que estão dispostas a serem confrontadas, dispostas a serem moldadas pelo Senhor. Porque a gente não nasce pronto. E se tratando de reino, o Senhor usa nossas fraquezas para se fortalecer. Então, Amém. assim, o que nós mais buscamos é isso, pessoas que verdadeiramente são amigas do Senhor, são amigas de Deus, que estão dispostas a fazer aquilo que o Senhor chamou elas para fazerem. Uma frase que o pastor Neto falou para mim, né? Pastor Neto, pastor Diogo, sobre que nós devemos ser pessoas ensináveis. Amém. Se você quer ser um bom líder, almeja isso, seja uma pessoa ensinável. Amém. Sim, amém. Porque você vai voar voos altos, porque você vai ser uma pessoa
que na hora da repreensão você, amém, ok, eu vou seguir outro caminho, né? Então você vai absorver, né, mais quando você é uma pessoa ensinável, né, do que uma pessoa que é desobediente, rebelde. Não, que isso? Então, aquele que almeja, né, ser um bom líder, ser um líder, seja ensinável. Seja ensinável. E algo que tem sido uma oração no nosso coração é que as pessoas que nós estamos liderando possam chegar muito além de onde verdade, nós vamos amém. chegar. Nós queremos ser verdadeiramente, assim, molas impulsionadoras de pessoas. Quando a gente enxerga mesmo na pessoa essa disposição do coração mesmo, de estar ali, de se entregar verdadeiramente, deixar muitas vezes o que é importante só para ela e começar a pensar num contexto reino, num contexto geral, igreja, num contexto eclésico, pessoas, almas, vidas, o nosso desejo sempre cara, vamos impulsionar essa pessoa, vamos impulsionar, porque o nosso desejo é que ela vá muito além do que a gente vai chegar. Amém. Amém. A gente acredita também que bons líderes já foram bons liderados, né? Tipo, pessoas que hoje são líderes porque, tipo, quando elas eram lideradas por outros líderes, essa pessoa não era uma pessoa rebelde, como o pastor falou, era uma pessoa que ouvia, sabe? Sabia ser repreendido, sabia receber repreensão e, tipo, e não ficar frustrado. Porque a gente tem na igreja, tipo, de pessoas que acabam recebendo algum tipo de repreensão e por algum motivo, né, a pessoa acaba saindo da igreja ou vai trocando e pulando de igreja em igreja até encontrar, tipo, alguma igreja que receba ela como ela é, sabe? Então, eu acredito que bons líderes já foram, sim, bons liderados. Uma frase que a gente até teve no estudo com os líderes foi como seria, como você estaria se as pessoas que você lidera fossem como você? Você estaria feliz ou triste por liderar pessoas como você? Então é algo da gente sempre pensar, né? Como seria se eu estivesse liderando pessoas como eu sou? Isso seria agradável ou isso me traria uma frustração? As pessoas, então, eu não quero mais ser líder, eu tenho meu cargo aqui. Sim. É aquela coisa, né? Tipo assim, se você quer ser líder, tem que ter o coração de que eu vou ser o primeiro servo. Porque acho que o nosso maior exemplo de liderança foi Cristo e ele se despiu de toda a sua glória para servir mesmo, né? Assim, Sim. desde lavar os pés dos discípulos que... o Pedro, que é aquele sanguíneo, não lava meus pés, eu não sou digno, né? Mas se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Não, então me lava o corpo inteiro. Mas assim... Mas ele realmente foi o primeiro servo, né? É aquela pessoa que está disposta a servir e não... Okay. A galera hoje em dia acho que tem aquela consciência de que líder é aquele que direciona, que manda fazer, mas o líder é aquele que inspira aos outros a querer fazer, né? Exato. É aquele que tá na linha de frente. É verdade. Uau. Eu não sei se vocês podem falar, não sei se isso ainda é algo que, tipo, Deus falou bem assim pra vocês, não, vamos deixar isso guardado. Mas, tipo, como que vai ser, ou o que Deus tem ministrado, sabe? Tipo, pros próximos anos, tipo, na vida de vocês mesmo, sabe? Como que Deus tem direcionado isso? Tanto vocês como pastores, com o ministério, né, que vocês carregam, ou quanto casal também, família, sabe? Tipo, Nayara, Fernando, Valentina e Israel. Nós acreditamos muito na nossa vida pessoal, né, familiar. Nós acreditamos muito no mover de Deus, né, tanto acredito em todas as áreas. Em todas as áreas, Deus nos impulsionando. Eu vejo nossos filhos, né, crescendo nesse ambiente cristão, né, o quanto eles amam. E eu acredito também no Israel e na Valentina em futuros pessoas que irão tocar na geração deles, né? Futuras pessoas que quando chegar na sua juventude, né, eu já sonho, imagino que eles irão tocar nas pessoas com o testemunho, com a vida, com Deus, né? E vocês assistam daqui a uns 10, 20 anos, Valentina e Israel. Tá? É verdade. Que Deus tem falado muito para nós a respeito deles é algo grandioso. É verdade. Nossos filhos. Amém.
É verdade. E a Valentina a gente já vê, assim, que ela é um pouco maior que o Israel, né? Então ela já consegue expressar muito. E eu falo pro Fernando até eu falar, amor, como é lindo ver o quanto nossa filha é apaixonada pelo Senhor. Nós vemos, Amém. assim, é constante. Você olha nos olhos dela, os olhos dela verdade. brilham quando se trata do Evangelho, quando se trata do Senhor, aquele zelo, aquele cuidado que ela tem. E a sensibilidade de espírito que ela tem, nas experiências que ela tem com o Senhor, eu falo, uau, Deus, que coisa mais linda. E Amém. nós oramos para que o Israel, nós temos muitas promessas, né, amor? Nós recebemos muitas promessas desde o ventre do Israel também, que será um grande homem do Senhor, um homem muito usado pelo Senhor. Amém. E nós cremos que nossos filhos vão muito além do que nós vamos. Nós Amém. queremos Glória a mesmo Deus. assim encharcá-los de oração. Nós temos encharcado eles de oração porque nós cremos que nós estamos polindo flechas É que verdade. vão tocar essa geração. Amém. Amém. Que bênção. E assim, como ministério pessoal, vocês, eu espero, eu quero que vocês fiquem conosco assim por muitos anos. Mas tem alguma palavra de envio para vocês? Já aconteceu ou a princípio não é algo que aconteceu ainda? Assim, já muitas pessoas, né, profetas, pessoas, pastores, sempre nos falam, né, que multidões irão nos acompanhar. Né? Amém. Até no último culto, nós tivemos, o pastor comentou sobre isso. Eu também falo assim, cara, eu quero estar aqui no Inspira, na IB no Sorriso, por muitos anos. Amém. Eu amo este lugar, eu amo esta Amém. casa, eu amo as pessoas que estão aqui Aham. servindo, né? Mas eu não gostaria de falar algo assim, tipo, eu não sei se daqui a alguns anos estaremos numa outra cidade, numa outra igreja, porque ainda não É algo que nunca foi Não foi revelado da revelado. parte do Amém. Senhor, nem do Então, nosso coração. Então, Amém. nossos propósitos é ficar aqui até que se o Senhor chegar a nos direcionar, nós, Isso. assim como foi para vir para cá, nós iremos para outro lugar. Porque nós Amém. queremos verdadeiramente estar aonde o Senhor quer que nós estejamos. Mas os planos é de ficar por aqui, por por aqui. muito Amém. tempo. Que a multidão, nós oramos para que essa multidão, que sempre é falado, de pessoas que estarão ali nos seguindo, nós acreditamos que tudo tem começado aqui. É isso Amém. mesmo. Verdade. E assim, essa foi algumas perguntas nossas, né, aqui, mas tem muita gente que também quer fazer pergunta para vocês. Meu Ah. Deus. A gente Vamos lá, né? A Carol apareceu hoje lá no Instagram Inspira e ela falou, olha, estão à vontade para fazer perguntas. Sim. E acho que ela vai fazer algumas dessas perguntas aí pra... Gente. Teve bastante perguntas. Glória a Deus. Teve algumas perguntas que eram iguais, então a gente vai resumir bastante. Mas a primeira, eu não vou falar o nome de ninguém, então no próximo podcast a gente for postar, não precisa ter vergonha de perguntar, a gente não vai divulgar o nome da pessoa. É só a pergunta mesmo, sabe? Pra você esclarecer no seu coração. Primeira pergunta foi assim, fale sobre batismo de crianças. 2 anos, como que ocorre? Gostaria muito de batizar os meus. A pessoa Então. pergunta. Nós acreditamos no que a palavra diz, né? Em Lucas 2, Jesus ele é apresentado no templo, né? Pelo sacerdote, ali no sacerdote. Então, Maria e José levam Jesus, né? Ao 8º dia até no templo, e ele é apresentado. Então, nós cremos que nisso, na apresentação, como nós fazemos aqui na nossa igreja, né? Todo domingo de ceia, nós apresentamos as crianças, Sim. certo? E aí, em Mateus 3, vai mostrar o batismo de Jesus. Ele com 30 anos. Então, essa questão de batismo, a pessoa ela tem que estar consciente, né? Saber dessa questão do arrependimento, né? Do arrependimento. A criança, o bebê, não tem noção. Então, nós apresentamos a criança para Deus, né? E Deus vai conduzir o caminhar dela. Mas batismo mesmo é quando a pessoa tem um certo entendimento, né? Tanto que aqui nós batizamos a partir dos 12, dos 13 anos. Isso aí. Amém. Inclusive, tipo, esse batismo, ó,
essa apresentação pra igreja não é nem nada, tipo, que você joga água, Não. ou que mergulha a criança, ou qualquer outra coisa. Ou que a criança, sei lá, que os pais precisam falar. Tipo, é uma oração mesmo, né? Que os Exato. pastores fazem, tipo, Sim. abençoando e ungindo a criança, tipo, e Isso. apresentando pra Jesus, mas não nenhum tipo de batismo, nenhum tipo E de o próprio pai, a mãe, Isso. né, abençoando o filho, né, orando sobre o teu filho. Né? Isso, porque Isso. quando os pais estão ali apresentando a criança para Deus, eles estão assumindo o compromisso, É. não jogando para cima da igreja. A igreja vai direcionar o meu filho. A igreja ela é parceira da família e muita orientação, mas a responsabilidade primordial é dos pais de É estarem. Estou apresentando meu filho para Deus, então eu vou apresentar os caminhos para ele, eu vou Sim. seguir os caminhos com ele que ele deve percorrer. Exato. O batismo é uma confissão de fé, então eu É. preciso estar consciente para que eu confesse, né? Verdade. Exato, isso aí. Sim. Então, se você quer apresentar sua criança, suas crianças, seus filhos, pode ir na secretaria da igreja ou entre em contato com a gente mesmo, né? Que a gente te direciona pra você pra poder apresentar seu filho também na igreja. Isso aí. Sim. Outra pergunta é como influenciar essa geração? Como influenciar essa geração? Acho que o principal é sendo essa verdade. influência, porque nós vivemos tempos que não dá pra você apresentar uma vida superficial, para Não. que as pessoas sigam, para você verdadeiramente influenciar. Nós vemos uma era digital, Instagram, redes sociais e tal, mas eu creio que o que verdadeiramente influencia a longo prazo é pessoas com essência, as pessoas vivendo verdadeiramente aquilo que elas querem influenciar, e não só de fachada. Tem que ter conteúdo, né? Isso aí. Pra você influenciar. Testemunho. Isso. Amém. Essa pergunta que a gente já respondeu, que é ser inspirador. Próxima pergunta. Essa pergunta é muito interessante, a gente já vai abrir aqui um tempo aqui pra gente poder falar sobre os PGs. É como faz pra participar dos PGs? Os pequenos grupos têm sido uma bênção, é muito legal. E o nosso desejo é que você esteja inserido em algum pequeno grupo, porque é uma forma que nós vemos que a nossa igreja tem essa visão de estarmos com pessoas sendo cuidadas. E nos pequenos grupos isso é possível de acontecer, Sim. porque como o nome já diz, é um pequeno grupo onde dá mais liga, você consegue Sim. conversar mais, tirar dúvidas. Então é assim, é um tempo de busca no Senhor, um tempo de comunhão, um tempo ali de verdadeiramente um estar cuidando do outro, aquela coisa de um estar sentindo como o outro está. É verdade. E para participar é muito fácil, você só manda uma mensagem aqui para nós que a gente já vai te direcionar para um pequeno grupo. Nós temos vários pequenos Sim. grupos acontecendo e tem sido uma bênção de Deus. Isso. Lembrando que temos os PGs Inspira, né, que é para a juventude, para os jovens, né, mas a igreja também em si está contendo os PGs. É verdade. Né, então pode estar procurando, mandando no direct do inspira.ibn, né, para pedir mais informações, ou no próprio Insta da IBN Sorriso. Né? E o legal é que os dois formatos, acho que tu poderia dizer, né? Dos PGs é a mesma lição que é ministrada. A diferença é que nos jovens tem essa pegada ali um pouco mais voltada para a juventude em si, mas é muito legal que está assim, sendo emanado sobre toda a igreja. E no PG Inspira a gente tem essa pegada mais jovem. Verdade. E acontece a cada 15 dias, né? Isso. No PG Inspira. Isso mesmo. Que bênção, gente. Porque Então, nós acreditamos, o PG Inspira até acontece a cada 15 dias que nós acreditamos na nossa liderança. É. E nós acreditamos também que nós precisamos estar ali trazendo para perto nesse cuidado. Então, a cada 15 dias, os líderes são ministrados e a cada 15 dias eles estarão ministrando. Então, assim, é todo mundo sendo bem cuidado. Amém. sim. Eu e o Luiz, nós lideramos, né, PGs e tá sendo de verdade uma bênção. Então, você que tá assistindo, você precisa participar. Se você ainda não participa de nenhum PG, as pessoas mesmo, assim, do próprio PG, sabe, que estão participando, elas estão testemunhando que tipo, tá acrescentando muito na vida delas. Então, participa também, manda uma mensagem, né, Sim. que a gente vai te direcionar pro PG mais perto da sua casa ou o horário melhor pra você. Nós temos uma pergunta aqui. O porquê do nome Inspira? Acho que a gente não falou sobre o nome em si, né? Inspira. O nome Inspira surgiu em 2014. O pastor Delmo, antes era um outro nome, era o Shekinah. Aí o pastor Delmo falou, vamos trocar esse nome. Ele fez um concurso, né? Meu Deus. É verdade. Quem que iria inventar esse nome, né? Então teve
inspiração, teve piração. Inspiração. Inspira ação, entendeu? E aí o Inspira foi escolhido. Né? Foi o mais votado pela galera. Pela galera, né? Show. Que foram apresentados os nomes e a galera que tava nos cultos que votou e escolheu. E tem tudo a ver com a nossa igreja, né? Tem tudo a ver com a IBN Sorriso. É né? verdade. É onde nós somos uma igreja inspiradora. Né? Amém. verdade. Sim. Amém. Amém. Gente, tem uma pergunta aqui que eu vou fazer ela só pra gente deixar bem claro, que talvez as pessoas ainda não sabem. Mas é bem assim, o que é melhor? Ter autoridade sobre os demônios, ou ter vários dons, ou ter o nome escrito no livro da vida. O ideal é pegar o combo inteiro, né? Se você conseguir. Mas se tiver que escolher apenas um, que seja ter o seu nome escrito no livro da vida. Mateus que seja 7. você estar verdadeiramente rendido aos pés do Senhor. Mateus 7 vai dizer, né, que, Jesus, né, Senhor, eu em teu nome expulsei, em teu nome eu curei enfermos, né, e aí não vou poder entrar, né, Deus, olha, rapaz, aparta de mim, né, então é melhor ter o nome escrito no livro da vida. É verdade. Amém. Sim. É que a gente tem uma... Eu vou fechar com essa pergunta. Aí, se você, se eu não, a gente não responder a sua pergunta, no próximo a gente vai responder, em nome de Jesus. Quem irá apresentar o pod? Isso aqui, acho que... Vocês querem responder? Olha, a questão da apresentação do podcast, né, nós temos sentado com o Luiz e com a Carol, eles vão estar na frente, né, dessa apresentação, vão estar convidando outras pessoas para estar apresentando e entrevistando outros nomes, né, então vai acabar sendo o Luiz e a Carol e convidados, né, convidados. Isso aí. E para finalizar, deixar uma frase realmente assim do que Deus tem falado com vocês nesse período. Assim, no individual mesmo, né? O que Deus tem falado com o senhor, com a senhora. Para finalizar, né? Aquela frase final, assim, um conselho para a juventude. Deus, nesses últimos dias, Deus tem falado muito comigo em cima do Salmos 24, né? Salmo 24. Eu gostaria até de ler aqui o primeiro versículo de Salmos 24, que vai dizer bem assim. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, né? E no decorrer do texto, lá no final, vai dizer: quem é este Rei da Glória? O Rei, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Né? O Senhor. O Senhor Jesus. Então, Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso. Né? Que tudo é dele. Né? Tudo é dele. Então, tem acalmado meu coração, tem trazido paz, tem trazido alegria. Né? Eu deixo esse texto, né? Esse salmo, para todos que estarão assistindo, né? Salmos 24. Quem é este Rei? Quem é este Senhor? Forte e poderoso, né? O Senhor dos exércitos. Então, calma o coração, Ele é o dono de tudo. Amém. O Senhor tem ministrado muito meu coração sobre a fé. O que é a fé? Que é tão fácil a gente falar de fé, mas quando nós passamos a viver a prática, uma dependência no Senhor, a fé que o Senhor é que provê todas as coisas, que tudo vem do Senhor, que é Ele que cuida, que nada é nosso, que às vezes a gente tem a tendência a querer ser represas, né? E o Senhor nos chamou para ser rios de água viva, mas às vezes a nossa fé tá tão pequena, tão guardada nessa represa que a gente não permite fluir do Senhor. E o Senhor tem ministrado muito meu coração sobre ter fé. Fé que o Senhor ainda tem coisas novas para fazer. Que por mais que esteja difícil, por mais que você se sinta incapaz, por mais que você ache que você não vai dar conta, se você estiver nos propósitos, no propósito do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, o que o Senhor mais busca é um coração quebrantado, um coração disposto, um coração verdadeiramente derramado no Senhor, que Amém. Será apenas um instrumento para fluir esses rios de águas vivas. Amém. Amém, amém. Amém, que bênção. Gente, então, é isso.
Muito obrigada por terem vindo, participado, compartilhado tanto sobre a vida de Amém. vocês. Eu espero que você que vai assistir, que está assistindo isso aqui agora, esse podcast, você seja muito abençoado. E, na verdade, o podcast foi bem... Foi esse start, né? Esse início. E contando mais sobre como é o Inspira, né? Porque, tipo... muitas pessoas às vezes, não vou porque eu não conheço e tal. Então agora essa desculpa já não é mais válida. Você já conheceu como surgiu, que a gente já conheceu os nossos pastores aqui, você já sabe de tudo. Então é mesmo pra gente convidar as pessoas, para que as pessoas se sintam mais tipo, próximas, né? Se sintam aconchegantes em saber que elas não estão em um campo desconhecido e que elas conhecem sim o que o Inspira verdadeiramente é. Uma das frases que nós utilizamos aqui no Inspira é: venha viver o melhor sábado da sua vida. Então, todo sábado, às 19h30, nós estamos aqui adorando ao Rei Jesus, né? Então, hashtag vem pra família. Isso mesmo. Isso aí. Foi um prazer conversar com vocês. Eu já conhecia um pouco, mas ouvi muitas coisas e, assim, é impressionante o quanto Deus fez e faz através da vida de vocês. E, como eu falei no início, vocês são pastores inspiradores e é um prazer caminhar e servir a Deus ao lado de vocês. Amém. E ao lado da família Inspira, né? É verdade. É isso aí, gente. Muito obrigada. Amém. Deus abençoe vocês. Só mais uma coisa, faça sua inscrição para a conferência. Isso não deixe mesmo. pra última hora, porque a gente tá sentindo que esse negócio aqui não vai dar nem começo de agosto, já vai ter esgotado. É verdade. Amém. Amém. Já aproveita e faz a inscrição. A gente vai deixar o link aí também, tá bom? Não perde tempo. Isso aí, gente. Até Fechou, mais. valeu.